Meus amigos, boa noite. Vou fazer uma pergunta que vocês quase nunca ouviram. Vocês estão felizes? Amém? Meus amigos, eu estou muito feliz, de verdade. Eu estou com o coração explodindo de alegria, de emoção. É um momento muito especial, como o Mineiro falou, que nós amamos muito a Poema de Pinda. Nós realmente estivemos, não só no primeiro culto, mas em toda essa jornada de início. E é maravilhoso caminhar, sabe, nesse lugar, caminhar com pessoas incríveis. A gente vai chegando no culto aqui, vai vendo cada rosto, vai recebendo cada abraço, vem transformando nosso coração, vem, sabe, matando a saudade. E, meus amigos, muito legal a gente estar aqui, o Mineira Janete. Que tempo poderoso, que tempo precioso. A gente teve um dia incrível hoje. E lembrando de tudo que Jesus fez, como foi poderoso a gente caminhar com o Mineiro. A gente aprendeu tanto com ele, com a Janete. Sabe, foi um tempo assim incrível. E nós louvamos a Deus, porque a gente sabe que eles amam. Eles entregaram a vida deles para Jesus. Eles têm dedicado tudo para que a noiva de Cristo, sabe, que a Poema de Pinda, sabe, seja tocada pelo coração do Senhor. Nós honramos e amamos a vida do Mineiro da Janete, sabe. Estou vendo aqui o Rafa e a Meire também, nossos amigos tão queridos. A gente ama muito vocês, viu? Obrigado, porque esse casal também colheu muitas lágrimas em muitos momentos. E sabe, meus amigos, é muito poderoso a gente ver tudo que Deus tem feito. Quando a gente chegou aqui de manhã, eu estava falando com o Mineiro, que lugar incrível, que coisa incrível que Deus está fazendo aqui. E ele falando justamente do batismo, falando, cara, é porque você precisa ver as pessoas que estão aqui, você precisa ver o que Deus está fazendo em Pinda. Sabe, porque fala de pessoas, fala de corações. Jesus, ele não morreu por tijolos, meus amigos, ele morreu por pessoas. Jesus, ele entregou a vida dele por você, para que a sua vida seja tocada. E nós ficamos muito felizes de ver o que Jesus está fazendo aqui, que vidas estão sendo transformadas. Como ele falou, 45 vidas ontem, sabe, foram tocadas, manifestaram a glória de Deus nessa terra, amém? E a gente ama demais. Poema de Pinda. Estava contando hoje de manhã que essa semana a Jéssica, minha esposa, ela pegou um Uber lá em Taubaté. E aí conversando com o Uber, falando sobre local, tudo. E o Uber falou, eu moro lá em Pinda. Na hora a Jéssica já falou, nossa, você mora lá em Pinda? Nossa, tinha uma época que eu ia para lá direto, na igreja. Você já ouviu falar na Poema Pinda? Aí o cara, eu já passei lá em frente. Cara, vai lá, cara. Vai lá que Jesus vai falar com você. Quem sabe ele está aqui no meio, né? Nossa, seria ótimo. Mas eu creio que um dia ele vai estar aqui, amém? E a gente ama demais, sabe? Cada um de vocês. Estamos muito felizes. E, meus amigos, cada um de nós, né? Nós saímos de casa hoje para estar aqui nesse lugar, nós decidimos. E cada um de vocês que está sentado aqui também tomou essa decisão, amém? Você levantou com as suas pernas, você veio para cá, você caminhou, e você está aqui nessa noite, porque você entendeu que Jesus tem algo para a sua vida nessa noite, sabe? E isso faz parte de um convite do Espírito Santo para mim e para a sua vida, para que nesse dia nós possamos buscar o Senhor juntos. Então, eu queria te convidar, eu vou fazer muito isso no culto, preparem. Você acha que até sabe o que é. Vira para a pessoa que está do seu lado, com aquele sorriso e fala, que bom que você está aqui. Mas fala mesmo, dá uma cutucada, vira para o outro, fala, cara, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Vira aí, gente, senão eu vou falar mais 45 vezes na pregação, hein? Brincadeira, meus amigos, mas é verdade, que bom. E nós podemos nos alegrar com o nosso vizinho. E, meus amigos, eu quero partilhar uma palavra que fala justamente sobre esse convite da presença de Deus para estarmos aqui. E a palavra que Deus colocou no meu coração fala sobre como nós nos aproximamos do Senhor Jesus,
como nós nos apresentamos a Ele, como nós estamos diante dEle, sabe? Cada um aqui, nesse momento, nós estamos nesse prédio, mas nós cremos que nós estamos, nos apresentamos diante da presença de Jesus, amém? Amém, sabe? E, meus amigos, eu tenho uma boa notícia para você, sobre essa palavra, sobre esse tempo. E eu queria fazer uma pergunta. Quem quer se aproximar mais de Jesus aí? Amém? Não, deixa eu perguntar de novo, vamos lá. Eu acho que o pessoal veio para isso. Quem quer se aproximar mais de Jesus aí? Agora sim. Aleluia. E sabe, meus amigos, a palavra que eu quero abrir com vocês agora, que é essa boa notícia, abre lá comigo lá em Mateus 11, versículo 28. Abre comigo lá, se você puder. Há um convite para cada um de nós. Nessa noite, Jesus está te convidando para algo maior, para algo mais profundo. Diz assim, Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vemos aqui Jesus fazendo um chamado: venham a mim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E, meus amigos, é muito fácil, sabe? Não é difícil a gente hoje estar cansado e sobrecarregado, não é verdade? Fala a verdade, pensa na correria do dia a dia. Levanta cedo, vai trabalhar, né? A Janete estava ministrando aqui algo poderoso sobre as nossas profissões, sobre a nossa correria do dia a dia, sobre empreender, sobre trabalhar. E são tantos afazeres na nossa vida, a gente vive uma vida tão corrida, não é verdade? Que é normal a gente chegar durante o dia ou no final de uma semana e falar: meu Deus, eu estou muito cansado, eu estou precisando de mais férias. Né? Igual eu esses dias, assim, no final de janeiro, mal tinha acabado as férias, eu já estava falando assim para a Jéssica: Jéssica do céu, eu estou precisando de outras férias. Né? Só no meio de janeiro ainda. E isso é uma realidade para muitas pessoas, a correria do dia a dia, nós nos sentimos esgotados. Então, quando a gente pensa nessa primeira parte, que Jesus está falando: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, a gente fala: opa, comigo. Mas o texto continua e diz assim: tomem o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde. Com essa primeira parte, como eu falei, é muito fácil a gente se identificar, né? Sobre estar cansado, sobre estar sobrecarregado. Mas na segunda parte, meus amigos, a gente pode até entender, mas já não é tão simples assim, já não é tão fácil assim a gente colocar em prática, que é ser manso e humilde. Jesus, ele fala: aprendam de mim a ser mansos e humildes. E nós precisamos aprender com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. Amém? Quem está comigo aqui? Quem está entendendo? Amém? E, meus amigos, mansidão e humildade, muitas vezes a gente tem vários conceitos. O que é ser manso? O que é ser humilde? Ser manso é baixar a cabeça para todo mundo. O que é ser humilde? Meus amigos, mansidão e humildade verdadeiros não são a mesma coisa, por exemplo, que complexo de inferioridade. Quando muitas vezes nós pensamos que nós somos menores do que os outros, quando a gente olha, a gente pensa que todo mundo é bom, que todo mundo é incrível, mas nós não. Eu sou um fracassado, eu sou isso, eu sou aquilo. Aquela pessoa que ela sempre se vê menor do que os outros. Isso não é mansidão nem humildade. Né? Assim como também ter condição financeira difícil. Isso é uma coisa muito comum na cultura, a pessoa fala: o fulano lá é humilde. Né? As pessoas confundem, né, a humildade verdadeira da qual nós estamos falando aqui com uma condição financeira, a falta de poder aquisitivo. Mas vamos falar a verdade. Cara, quem nunca conheceu alguém que era bem-sucedido, alguém que tinha recursos, mas que era uma pessoa humilde, que era uma pessoa mansa? E também conheceu alguém que muitas vezes
não tinha uma condição financeira muito boa, mas era uma pessoa orgulhosa, era uma pessoa arrogante. Acho que todo mundo já conheceu. Então, mansidão e humildade não estão ligados àquilo que nós podemos comprar, a nossa condição financeira. E muito menos, meus amigos, ser alguém que sente pena de si mesmo, sabe? Aquela pessoa que fala, cara, pobre de mim, eu sou injustiçado, tudo dá certo para os outros, não dá certo para mim. Né? Tinha até um personagem antigo do desenho, que ele falava assim, ó vida, ó céus, ó azar. Quem é que conhece esse personagem aí? Gente, na verdade, se eu falei aqui e você lembrou, pode ser que a sua idade já esteja um pouco avançada, que esse personagem é um pouco antigo, né? Então, se você completou a fala aí do ó vida, ó céu, ó azar, você já sabe do que eu estou falando, você já tem um tempinho de rodagem aí. E, meus amigos, a humildade e a mansidão, segundo as Escrituras, não tem nada a ver com esses conceitos, muitas vezes, que a gente tem na nossa cultura brasileira. Pesquisando sobre isso, sobre esse texto que nós acabamos de ler, e a gente clicando ali na tradução, como o mineiro até brincou, né? O original quer dizer tudo, tudo quer dizer tudo. Né? Mas nós pesquisando ali a raiz da palavra, né? A Bíblia Olivetri, ela tem essa característica, você clica nela lá e mostra a raiz, o que quis dizer ali no original. É muito interessante que, segundo essa tradução, segundo nós fazendo uma pesquisa, a gente fazendo uma pesquisa, o que é ser manso? É ser gentil, é ser suave, é ter bondade de espírito. E ser humilde. O que a tradução diz? Meu Deus, eu pirei quando eu li. Está escrito assim, na tradução: aquele não se levanta muito do chão, sabe? É alguém que não se ensoberbece, é alguém que não se exalta, ele não se eleva muito do chão. Tem uma frase que o nosso pastor Leandro, ele fala muito, e tem tudo a ver com esse significado de humildade, que ele diz assim: ninguém pode derrubar um homem que já está prostrado. Isso fala de humildade. Meus amigos, se você não se exalta muito, se você está prostrado diante da presença do Senhor, nada pode te derrubar, porque você está diante da presença poderosa. O seu coração, ele não se eleva, mas ele é humilde. E a tradução ainda diz assim: é aquela disposição de espírito com a qual aceitamos a forma de Deus de lidar conosco como sendo a melhor forma, sem, no entanto, disputar ou resistir. Ou seja, você aceitar aquilo que Deus está fazendo. No Antigo Testamento, os humildes são aqueles que confiam inteiramente em Deus, mais do que nas suas próprias forças, para defendê-los contra toda injustiça. Então, a humildade, sabe, é aquilo que Deus quer colocar no nosso coração, sobre estar prostrado, estar confiante nele, não lutar na força do nosso braço, mas é confiar inteiramente no que Ele quer fazer, naquilo que Ele quer falar aos nossos corações. E nós vemos nesse texto que, após Jesus declarar: aprendam de mim mansidão e humildade, Ele completa o texto e diz assim: e vocês encontrarão descanso. Existe uma sequência. Então Ele vai falar primeiro que existe uma entrega, que existe uma transformação, que existe um ato, que é de aprendermos, de tomarmos o seu jugo, que é suave, e aprender mansidão e humildade. E então nós encontraremos descanso. Amém? E eu creio que Deus quer nos ensinar algo poderoso nessa noite. Então, mais uma vez, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: irmão, fica ligado. Mas fala com vontade mesmo, fica ligado. Vira para o outro e fala: fica ligado. Fica ligado que Jesus quer fazer algo, quer te ensinar algo. Jesus está falando, meus amigos: aprendam de mim. É a palavra dele. E eu quero ler um texto que fala sobre posturas diferentes de uma parábola que o próprio Senhor Jesus Cristo contou. E ele vai mostrar, ele vai ilustrar
sobre a forma de se aproximar de Deus, com posturas bem diferentes. Quem puder, abre comigo lá em Lucas 18, capítulo 18, versículo 9. Abre comigo lá. Lucas 18, 9, diz assim: há alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Meus amigos, nessa parábola que Jesus contou, e o texto de Lucas, ele é bem explicativo. Ele já começa falando: àqueles que confiam na sua justiça própria, Jesus contou essa parábola. Então, esse texto fala sobre justiça própria e sobre como nós nos aproximamos de Deus. Naquele momento, aqueles homens, eles estavam entrando no templo, que significava a presença de Deus. Quando você entrava no templo, você entendia que você estava, naquele momento, diante da presença de Deus. E Jesus, ele destaca na parábola claramente a diferença de postura. Não é muito claro? Todos nós podemos entender o que Jesus ele está falando ali. E é interessante que, diferente de outras parábolas onde Jesus ele contava, e muitas vezes ele não explicava para o povo, ele conta essa parábola e ele também dá a explicação, o resultado dela, porque ele fala dessa diferença de postura desses 2 homens, e ele começa a explicar ali que um foi justificado e o outro não. Ou seja, o segundo homem, aquele que se humilhou, foi justificado, mas o primeiro não. E, meus amigos, o primeiro homem, que era aquele fariseu, ele, na sua oração, ele, na sua justiça própria, ele se julgava melhor do que os outros, ele se julgava tão suficiente, tão bom diante de Deus. Por isso, a Bíblia fala que ele não foi justificado. Jesus fala isso. Já o segundo homem, que era aquele publicano, ele simplesmente reconhecia as suas falhas, ele reconhecia as suas limitações. E diferente de um espírito de, um sentimento de inferioridade, ele estava reconhecendo isso diante de Deus, ele estava se humilhando diante de Deus, ele tendo uma verdadeira atitude de arrependimento. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Meus amigos, esse era um homem que não se levantou muito do chão, mas ele estava lá, se humilhando, prostrado. E é muito fácil, a verdade é que é muito fácil a gente, em meio às nossas crises, em meio às nossas lutas, nos identificarmos com esse segundo homem, porque, de alguma forma, todos nós passamos lutas, crises, e a gente pensa: Deus, eu sou falho, Deus, eu erro. E ao mesmo tempo que a gente vê essa parábola, a gente pensa: cara, eu jamais quero me parecer com esse fariseu, com esse primeiro homem, porque ele era arrogante, porque ele era soberbo. E muitas vezes a gente pensa: não, eu me pareço com o segundo, eu sou um cara sempre quebrantado. Mas, meus amigos, todas as vezes, pega essa, que nós olhamos para uma pessoa com um ar de superioridade, ou quando nós desprezamos no íntimo, sabe, uma pessoa, quando a gente muitas vezes olha para alguém e fala: ah, esse cara não tem jeito. Quando a gente olha alguém falhando e a gente se sente melhor, sabe, quando a gente vê uma pessoa que ainda não foi alcançada por Jesus, ou alguém que está falhando em algo que muitas vezes nós já vencemos, que nós já fomos transformados, e a gente julga aquela pessoa por ela ainda estar errando.
Meus amigos, muitas vezes nós vamos estar parecendo muito mais com o primeiro homem, o fariseu, aquele que era orgulhoso, do que com aquele que se arrepende, porque nós nos colocamos numa condição de nós nos compararmos e nos sentirmos superior aos outros. E isso não é o que Jesus tem para nós. Jesus, ele quer que a gente tenha um coração gracioso, manso e humilde. Então, meus amigos, todas as vezes que nós olhamos e nos comparamos e desprezamos as pessoas, quando muitas vezes eu lembro em aconselhamentos, quando eu sentava às vezes com algumas pessoas para poder ouvi-las, e às vezes a pessoa estava falando ali sobre algo que ela estava falhando, e às vezes eu, na minha imaturidade, eu pensava, nossa, cara, não acredito que esse cara está errando nisso ainda, nossa, esse cara não muda de vida, ficava indignado. Cara, depois Jesus vinha e falava assim, nossa, cara, cadê a sua graça? Eu ia orar, porque aquela pessoa simplesmente está tentando, ele está ali confessando, abrindo o coração, e em vez de eu liberar a graça, eu estou ali martelando. Nós temos que corrigir em espírito de amor, meus amigos. Quando alguém abriu o coração para você, não deixe de falar a verdade, mas fale em amor, fale em santidade, sabe? Ao invés de muitas vezes a gente julgar, a gente colocar um fardo sobre aquela pessoa, não é Jesus que faz isso. Eu lembro de um testemunho muito interessante que eu tive na minha vida em relação ao meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, que ele é mais velho que eu, e ele já tinha um tempo de caminhada, de convertido, de realmente caminhar com Jesus antes de mim. E eu lembro que quando eu realmente estava na pegada com Jesus, eu estava ali queimando, fazendo as coisas na igreja, esse meu irmão, ele já estava passando um processo onde Jesus nos desafia, onde Jesus prova a nossa fé. Ele estava passando um momento realmente onde ele estava sendo esticado. E nesse momento, ele estava um pouco desanimado, ele estava passando um momento onde Jesus queria realmente algo dele. E ele estava em plena transformação. E eu vi ele desanimado, eu começava a julgar ele, eu falava assim, nossa, como que pode? Nossa, o cara está desanimado, o cara não quer isso, o cara não é aquilo. E eu comecei a pensar do meu irmão, falei, pô, cara, Jesus é tão bom, por que ele está assim? Mas simplesmente, cara, ele se rendeu a Jesus. E o tempo foi passando. E sabe o que aconteceu? Depois de um tempo, eu começando, seguindo na caminhada cristã, quem estava entrando nessa fase de maturidade, de ser desafiado, de ser confrontado, de Jesus, muitas vezes, nos levar a situações onde Ele quer que a gente amadureça. Nesse momento, eu comecei a ficar desanimado, eu comecei a ficar não tão, com o coração queimando, e eu lembro que nessa hora o meu irmão, ele já estava firme de novo. E diferentemente de mim, que estava julgando ele, que estava ali falando sobre um momento difícil dele antes, ele, quando estava firme, ele falou assim, cara, fica tranquilo, o que você está passando agora eu já passei, e você vai vencer isso. Cara, ele me encorajou poderosamente, sabe, ele teve um coração gracioso, mas eu não tive, porque naquele momento, aquilo que ele estava passando, eu não conseguia entender. Eu estava justamente como esse homem, esse fariseu, julgando. Então, meus amigos, se a gente tiver que fazer algo que seja para encorajar as pessoas, que seja para falar assim, cara, eu vou orar por você, eu não sei o que você está passando, cara, mas eu creio que Jesus pode transformar. Amém? Jesus quer gerar esse coração. E, meus amigos, todos nós, de alguma forma, a gente tem a nossa natureza caída, muitas vezes a gente vai falhar. Essa é uma verdade, nenhum de nós é infalível. E assim como esse primeiro homem, ele estava errando, mas esse não era o grande problema, meus amigos. O grande problema era que ele considerava que as atitudes e os acertos deles o tornavam mais santo do que os outros. E naquele momento, naquela oração que Jesus estava falando, em nenhum momento ele tinha nada do que se arrepender. Você não houve um ponto de arrependimento. Ele não se arrependia. Ele estava simplesmente se gabando, falando de tudo que ele fazia, mas ele estava agindo de forma orgulhosa, ele não estava se arrependendo. E, meus amigos, a Bíblia fala, Salmo 51, que Deus não resiste ao quê? A um coração? Fala, meus amigos, vamos lá, vamos participar. Vocês estão comigo, nós estamos cultuando o Senhor Jesus junto, amém?
Então, no Salmo 51, a Bíblia diz que o Senhor não resiste ao quê? Amém, é um coração quebrantado, é um coração que se arrepende, meus amigos. Olha o que o livro de Tiago, capítulo 4, 6, diz a respeito disso. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Meus amigos, Deus se opõe a todo aquele que se orgulha de si mesmo, a todo aquele que, como nós falamos aqui dessa passagem, que julga, mas toda vez que nós temos essa atitude de humildade, de nos prostrarmos, de reconhecer as nossas limitações, a Bíblia fala que Ele derrama graça sobre a nossa vida, Ele transforma a nossa vida. A Bíblia fala que quando nós somos humildes, Ele derrama graça, porque Ele não resiste a um coração que se quebranta, meus amigos. E Jesus está querendo fazer algo nessa noite, Ele está querendo tocar o nosso coração de uma forma diferente. Você precisa crer nisso, você precisa se apegar nessa palavra. E Jesus ele contou essa parábola, que era uma ilustração sobre a justiça própria, sobre o orgulho, sobre humildade, sobre arrependimento. Mas eu quero agora expor aqui, trazer para vocês exemplos de homens na Bíblia que se aproximaram de Jesus, mas de forma diferente. Eles tiveram atitudes diferentes. Abre comigo lá em Marcos capítulo 10, versículo 17. Meus amigos, nesse momento Jesus ele está querendo falar com cada um. Jesus quer nos tocar nessa noite. Marcos capítulo 17, capítulo 10, versículo 17. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Jesus respondeu: ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Gente, esse cara, ele se aproximou de Jesus. Ele foi à presença do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que ele se ajoelhou. Esse cara, ele sabia como fazer. Como diz na gíria, né? Ele sabia como manda o figurino. Ele chegou, já se ajoelhou. E eu consigo imaginar, né, no contexto, esse cara virando e falando assim: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Deve ter até mudado a entonação da voz, já, né, querendo falar: ô Jesus, como o Senhor é bom. Sabe aquele cara que já sabe todas as coisas, que você vai conversar com ele já sabe tudo, você vai falar algo de Jesus para ele: ah, cara, isso eu já sei, ah, isso aqui eu já sei. Sabe, é o cara que na hora do culto aqui, ele sabe dar o amém correto, ele sabe a hora que vai tocar a música que ele precisa chorar, né? Ele sabe todas as coisas, ele sabe: nossa, agora chegou a hora de ajoelhar aqui, né? E eu não estou falando contra isso, mas aquele cara, aquele jovem, ele se aproximou de Jesus com uma certa reverência, se ajoelhando, declarando que Jesus era bom, né? E fazendo uma pergunta. Ele fala assim: o que ele pode fazer para herdar a vida eterna, sabe? Ele está dizendo assim, em outras palavras: Jesus, como que eu faço para merecer a vida eterna? O que eu posso fazer? Qual que é aqui a lista de itens que eu preciso cumprir para herdar a vida eterna? Mas, meus amigos, deixa eu dizer algo: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Não tem nada que nós possamos fazer pela nossa meritocracia para que a gente possa herdar a vida eterna, amém? Amém? Você precisa crer nisso, você precisa entender isso. Não está
no nosso controle, no nosso poder. E esse poder pertence a Cristo. E naquele momento, ele começa a questionar. E Jesus já de cara, ele questiona toda essa reverência, né? O cara, bom mestre. Jesus já fala assim, cara, por que você está me chamando de bom? Bom é só um, é Deus, é meu Pai que está nos céus. E em seguida Jesus, ele recita os mandamentos para aquele jovem, falando, sabe, meus amigos, não de um checklist para a salvação, mas falando sobre uma conduta, sobre coisas que agradam a Deus. Não era a lei que Jesus queria derramar sobre aquele jovem, mas ele queria que entendesse o coração que agrada ao Senhor. E naquele momento Jesus fala, cara, você conhece, você tem vivido isso. Mas a resposta dele foi muito boa, né? Ele chega para Jesus e fala, ô mestre, lógico que eu tenho vivido isso tudo desde a minha adolescência. Ele está querendo dizer, Jesus, eu sou muito bom, eu sou capacitado, ó, eu cumpri todos os itens, eu sou demais, Jesus. Jesus, olha aqui, olha o que eu tenho feito. Basicamente, ele estava dando uma carteirada em Jesus, né? Estava chegando assim, olha Jesus, como é que eu sou santo, eu cumpro os mandamentos, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Muitas vezes, quem sabe que nós também não somos assim, a gente chega diante do Senhor, Senhor, eu faço tudo certo, Senhor, olha quantos cursos eu já fiz, Jesus, eu já entrei na plataforma A, B e C, eu já fiz esse curso aqui que falava disso, que falava daquilo, Jesus, eu já ouvi, Senhor, todos os podcasts incríveis que tem, que falam das revelações mais profundas, Jesus. Olha como é que eu sou bom, Jesus, eu conheço todas as coisas, eu conheço a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, 10ª onda, Jesus. Eu sei de todas as coisas, sabe, Jesus, eu já tive nas melhores conferências, a conferência do fogo, da água, da terra, do ar, enfim. Aquele jovem, ele estava querendo mostrar, né, segundo a sua justiça própria, segundo aquilo, né, que para ele era aceitável, e estava falando, Jesus, eu sou muito bom, o que eu preciso para herdar a vida eterna, Jesus? Sabe, eu já tenho tantos anos de igreja, e deixa eu falar uma coisa, meus amigos, nada disso que eu citei aqui é errado, meus amigos, se o seu coração está em Jesus, amém? Eu não estou falando contra ouvir podcast, sobre quanto estar numa conferência, eu não estou falando quanto fazer cursos que nos engrandecem não, melhor dizendo, nos fazem conhecer mais de Jesus, sabe? Mas quando o nosso coração está no lugar errado, o nosso coração, ele não é manso e humilde, sabe? Quando a nossa motivação de fazer todas essas coisas é para que a gente passe a merecer a graça e a misericórdia de Jesus, o nosso foco está no lugar errado, meus amigos. Mas quando nós estamos queimando, quando nós queremos mais de Jesus, e nós fazemos todas essas coisas por amor, porque nós queremos mais dele, e ele tem o nosso coração, não há problema nenhum em fazer todas essas coisas. Mas ele estava dando aquela resposta para Jesus, e Jesus já sabia o que estava no coração dele, como nós acabamos de ler o texto aqui. Mas, meus amigos, olha como o amor de Jesus é tão puro, olha como o amor de Jesus é tão genuíno, olha como é o amor do Senhor Jesus por nós. O texto diz assim, Jesus olhou para ele com amor. A Bíblia fala que mesmo ele naquele momento, querendo dar uma carteirada em Jesus, querendo mostrar o quanto ele era bom, querendo falar, eu já faço todas as coisas, como nós acabamos de ler aqui, como nós acabamos de explicar, a Bíblia fala que Jesus olhou para ele com amor, e é assim que é o olhar de Jesus para nós. Ele disse assim, venda tudo, dê tudo aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, e siga-me. Meus amigos, será que Jesus queria que ele ficasse pobre? Será que essa era a pauta, essa era a intenção de Jesus? Ele queria simplesmente que aquele jovem entregasse tudo e ficasse pobre? Eu acredito que se fosse hoje, aquele jovem, né, se ele fosse carioca, ele ia chegar a falar assim, qual é, Jesus? Qual foi? Vou ter que vender meus bitcoins, né? Ele
Ele talvez fosse chegar e falar assim: Jesus, eu estou investindo, eu estou bombando. Como assim eu vou ter que me desfazer de tudo? Eu já comprei tantas casas. Jesus, eu já batalhei tanto no meu trabalho. Como assim, Jesus? O que o Senhor quer que eu me desfaça? Se ele fosse um jovem hoje, ele ia falar assim: Jesus, o Senhor está pedindo para eu abandonar o tigrinho, Jesus. Como assim? Meus amigos, Jesus estava dizendo para ele, naquele momento, para aquele jovem, estava dizendo assim: cara, abandona o tigrinho, cara. Você precisa conhecer o verdadeiro leão da tribo de Judá, amém? Amém. Cara, Jesus tem algo muito mais poderoso para apresentar na sua vida, meus amigos. Sabe, não são coisas corruptíveis dessa terra. Jesus, ele queria libertar aquele jovem daquilo que possuía o coração dele, daquilo que naquele momento que Jesus sabia que estava no centro do coração daquele jovem, e por amor Jesus estava falando: cara, vai, vende tudo, abre seu coração, porque as riquezas te possuem. E eu queria que a gente refletisse sobre isso. Eu queria te perguntar, meus amigos, o que possui o nosso coração? O que ou quem possui o nosso coração, meus amigos? Será que é o nosso trabalho? Será que são os likes nas redes sociais? Será que são seguidores? Será que é um pecado de estimação? Será que é o nosso desejo por coisas dessa terra? O que está no nosso coração? O que acelera o nosso coração? Será que é a presença de Jesus? Será que é um diálogo verdadeiro, a intimidade com Jesus? Ou será que são coisas dessa terra? Sabe, o que está no centro do nosso coração? Nessa noite o Espírito Santo faz essa pergunta: o que tem gerado a motivação no seu coração? Uma idolatria por pessoas? Uma idolatria por si mesmo? Qual tem sido a realidade da sua busca? Jesus, ele disse assim para aquele jovem, que ele queria que transformasse a sua vida. Jesus queria que ele vivesse algo novo. Ele tinha algo muito mais poderoso para aquele jovem, mas aquele jovem não conseguia entender. Ele disse assim: cara, faça isso, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Meus amigos, imagina Jesus falando para você: Rafael, siga-me. E a verdade é que ele está falando para cada um de nós nessa noite. Cara, o que você está disposto a entregar nessa noite para seguir Jesus? O que tem tomado o lugar do seu coração? O que muitas vezes tem tirado você da presença dEle? O Espírito Santo tem falado sobre isso com você. Ele está falando com você nessa hora. Sabe, Jesus, ele está falando assim: você terá um tesouro no céu, siga-me. Sabe o que Jesus estava dizendo, meus amigos? Cara, jovem, eu sou a sua recompensa. Sabe, deixa toda essa riqueza, tudo que você considera bom, tudo que você até agora lutou, que você acha que é bom para você, e entenda que eu sou a coisa mais preciosa que você pode ter na sua vida. Jesus estava dizendo isso, cara. Você vai ter um tesouro, cara, a vida eterna que você está querendo conhecer, a vida eterna que você está querendo herdar, meus amigos, sou eu, Jesus, sou a vida eterna. Meus amigos, não é uma religião, não é uma performance, não são as coisas perecíveis dessa terra, meus amigos, não são. Olha o que João 17, versículo 3 diz, Jesus declara isso: esta é a vida eterna, que te conheçam, Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aquele jovem, ele não entendeu que tudo que Jesus queria, meus amigos, naquele momento, é que Jesus fosse o maior tesouro. Ele considerava as riquezas da terra, aquelas coisas que estavam no coração deles, mais importante do que o Senhor. E Jesus, ele faz um chamado para ele, mas a história triste é, ele não entendeu. E a Bíblia fala que ele foi embora triste e abatido. Ele não entendeu que naquele momento, a vida eterna que ele estava querendo herdar, estava ali falando com ele, estava na frente dele, e falando assim: cara, eu sou a sua recompensa, eu sou o seu galardão, cara, eu sou aquilo de mais importante que você busca a vida toda, que você achou que estava buscando através de uma religião,
mas eu não sou uma religião, eu sou de verdade. Meus amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa, amém? E Ele quer ter um relacionamento com você, essa palavra nessa noite. Como eu falei no início, vinde a mim, Jesus está te chamando nessa noite para ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Ele é a vida eterna, Ele é aquilo que você busca, Ele tem o desejo pelo seu coração, Ele tem o desejo pela entrega daquilo que está no seu coração nessa noite, meus amigos. O que está no seu coração, o que tem gerado motivação em você. Sabe, né? A vida eterna estava ali, diante daquele jovem, apenas querendo uma coisa, meus amigos. Jesus, Ele não queria a riqueza daquele jovem. Jesus, Ele não queria ver a pobreza daquele jovem. Jesus, Ele só queria uma coisa. Ele queria o coração dele. Ele queria o coração daquele jovem. Era tudo o que Ele queria. E meus amigos, para terminar, eu queria falar de um cara. Você certamente já cantou muitas vezes a música que fala desse cara. Você com certeza alguma vez já chorou, querendo ser igual a ele. Você já cantou como Zaqueu. Eu quero falar de Zaqueu, meus amigos. Abre comigo lá em Lucas 19, capítulo 19, versículo 1. Meus amigos, vocês ainda estão felizes? Ai, está diminuindo, mas, meus amigos, acredito, vai melhorar. A pregação vai melhorar. Quem crê nisso? Amém. Jesus está fazendo algo novo. Jesus quer derramar algo novo nessa noite. Fica ligado, meus amigos. Vamos lá. Lucas 19:1, vamos lá. Estou inventando um livro novo aqui. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Gente, pensa em quem era Zaqueu. Pensa comigo. Ele era um cara rico. A Bíblia fala aqui no início que ele é um cara rico, um cara bem-sucedido, assim como o jovem que nós acabamos de ler, que também tinha riquezas e que não aceitou o convite de Jesus. Zaqueu era um cara rico, mas não só isso. A Bíblia fala que ele era chefe, ele era publicano, e na verdade ele era chefe dos publicanos. O que significa isso? Naquela época, Zaqueu era o cara dos impostos, meus amigos. E ele era aquele cara que estava taxando todo mundo. Ele é aquele cara que o povo estava detestando, porque ele tacava taxa em todas as pessoas. Agora, pensa comigo, imagina, meus amigos, imagina se agora, de noite, esse cara, ele entra pela porta da igreja e senta aqui para assistir o culto. Pensa comigo, qual que seria a sua reação? Será que você ia levantar, será que você ia dar um glória a Deus? Ou você ia pensar: cara, não acredito que esse cara está aqui, não é possível. Será que Jesus vai fazer alguma coisa? Meus amigos, esse era Zaqueu. Ele era um cara que estava ali e o povo não gostava dele. Ele era um cara de má fama. Mas quando Jesus chega àquele lugar, ele também quer se aproximar de Jesus. Vejam, meus amigos, que o tempo todo estamos falando de 2 coisas aqui. Um chamado de Jesus: vinde a mim. Mas também a forma como nós nos aproximamos do Senhor. E Zaqueu, naquele momento que Jesus entra na cidade, ele quer de qualquer forma
se aproximar de Jesus. E meus amigos, Zaqueu, apesar do seu status, sabe, da sua referência social, quem ele era um cara de autoridade, ele vai e ele corre e sobe numa árvore. Meus amigos, Zaqueu naquele momento, não importava para ele, o status dele, ele não chegou e falou assim, gente, abre aí essa multidão, porque eu quero encontrar Jesus, eu sou o cara. Não, cara, Zaqueu naquele momento, ele queria tanto Jesus, ele estava, como a gente estava adorando aqui, Zaqueu estava correndo, cantando, só quero a ti, e nada mais. Cara, ele não estava ligando para o que as pessoas iam pensar, ele correu e ele subiu naquela figueira brava, não ligando para o que os outros iam pensar, não ligando para a sua posição social, sabe? Nós vemos nesse momento uma atitude de alguém que quer Jesus de qualquer jeito, alguém que estava desesperado por um toque, alguém que estava desesperado por chamar a atenção de Jesus. Será que nós temos pessoas aqui assim? Será que você quer chamar a atenção de Jesus nessa noite? Será que você quer um toque no meio da multidão? Meus amigos, como que está o seu coração? Sabe? Meus amigos, Zaqueu, ele queria tanto Jesus, que ele não pensou assim, o que as pessoas vão pensar de mim se eu for na igreja? O que as pessoas vão pensar de mim se eu for à frente lá pedir oração? O que as pessoas vão pensar de mim? Afinal de contas, eu tenho uma posição social, eu tenho uma reputação. Meus amigos, quantas vezes a nossa reputação, quantas vezes aquilo que as pessoas vão pensar de nós nos param, sabe, faz com que a gente não se renda totalmente a Jesus. A gente começa a pensar, vão falar que eu estou indo na igreja, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu estou sendo enganado. Meus amigos, quando nós queremos Jesus, nada pode nos impedir. Jesus, ele quer ver a nossa atitude nessa noite, sabe? Quanto nós estamos dispostos a querer Jesus? É uma pergunta que eu quero te falar nessa noite. O quanto você está disposto, o que te impede de querer Jesus, o que te impede, sabe, de derramar o seu coração? Meus amigos, Jesus, vendo Zaqueu no meio de uma multidão, ele subiu numa árvore. E deixa eu te falar uma coisa, o Senhor achou Zaqueu naquele lugar. E eu quero dizer algo, Jesus te vê. Essa igreja está lotada, e talvez você possa estar pensando, cara, eu estou aqui, não é comigo essa palavra. Cara, Jesus está vendo o seu coração nessa noite. Jesus está vendo tudo aquilo que você está falando com Ele. Você está pensando, mas será, Jesus, o que eu tenho que entregar? Será, Senhor, o que o Senhor quer fazer nessa noite? Jesus está vendo, sabe, você na sua casa, quando você ora, quando você fala, Senhor, será que tem jeito ainda? Será que o Senhor pode me tocar? Será que o Senhor é real? Meus amigos, eu quero dizer uma coisa, Jesus é real, Jesus te vê, Jesus conhece o teu coração, e Ele te chama para caminhar mais perto dEle, Ele quer ter um relacionamento mais perto contigo. Você precisa crer nisso nessa noite, sabe? E Ele fala assim, para Zaqueu, cara, desça depressa e vem me encontrar. E Ele está dizendo, nessa noite, meu irmão, minha irmã, vem depressa, sabe, desce do seu orgulho, desce das tuas convicções, só entrega o seu coração para mim. E Zaqueu, ele foi rápido, e a Bíblia fala que ele recebeu com alegria. Meus amigos, responda rápido ao que Jesus quer, e responda com alegria. E olha que louco, Zaqueu sendo um homem de má fama, Zaqueu sendo um homem que muitas vezes as pessoas olhavam e talvez o desprezavam. O povo começou a reclamar, mas não reclamou de Zaqueu não, começou a reclamar com Jesus. Vocês têm noção disso? O povo começou a falar, ele se hospedou na casa de um pecador. Meus amigos, o povo cheio de religiosidade estava dizendo o seguinte, esse cara não pode ser aceito por Deus. Cara, quantas vezes a gente pode olhar alguém, às vezes você está aqui no culto e chega aquela pessoa que talvez tenha feito mal para você, ou que você sabe que tem uma vida, às vezes que até esse momento foi uma vida que não estava nos caminhos do Senhor, uma vida desgraçada, uma vida que, cara, a pessoa era muito louca, e você vê essa pessoa chegando na igreja, qual que é o seu coração? Será que a gente pensa assim, não, cara, esse cara não pode estar aqui no culto, não é possível, o que esse cara está fazendo aqui? Ou será
que nós vamos ter um coração humilde, nós vamos ter um coração quebrantado, sabe? Nós vamos declarar assim: cara, glória a Deus que esse cara está aqui, glória a Deus que Jesus vai pegar ele essa noite. Qual tem sido o nosso coração? Será que a gente tem feito como povo, falado, cara, esse cara não, Jesus, todas as pessoas, esse cara não, quem me fez mal, não, mas a gente precisa de um coração gracioso e clamar para que Jesus alcance a todos, assim como Ele nos alcançou, amém? Porque a verdade, meus amigos, é que nós não somos melhores do que ninguém, sabe? Essa palavra fala sobre como nós nos apresentamos diante de Jesus. Meus amigos, o povo estava acusando, naquele momento, falando que Jesus estava na casa de um pecador, mas quando o assunto é justiça de Deus, o nosso pastor Leandro, ele sempre fala isso, que é uma verdade na Bíblia. O livro de Zacarias fala sobre isso. O nosso pai espiritual, o Leandro, né, o Dan Duque fala isso, o Mark Schubert fala isso, que é o seguinte: quando se trata de justiça de Deus, Jesus sempre está do lado do acusado. Sabe por quê, meus amigos? O acusador é o diabo. Quem se levanta para acusar as pessoas, para apontar o pecado, é o diabo. Jesus, Ele quer graça e misericórdia, Ele quer perdão, Ele quer transformação. Então, meus amigos, tenham em mente que Jesus, Ele sempre está do lado do acusado. Então, que nós possamos ter um coração gracioso. Eu queria chamar a banda para já ir subindo aqui. E, meus amigos, diante desse momento, Zaqueu, ele recebeu o Senhor com tanta alegria. Aquele cara que até aquele momento, ele tinha sua vida zoada, ele tinha sua vida bagunçada. E, meus amigos, não importa como nós chegamos, não importa aquilo que nós fizemos, importa é quanto nós queremos Jesus, é como está o nosso coração. Zaqueu, naquele momento, movido de alegria, ele declara assim: olha, Senhor, eu darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Olha o que Zaqueu declara, meus amigos. Ele que era um homem dos impostos, ele que era um homem apegado ao dinheiro, ele era um homem que era amaldiçoado pelo povo por causa do dinheiro. Naquele momento, aquilo que era a vergonha dele, aquilo que era a desgraça dele, aquilo que o jovem rico não conseguiu dar, que era se desfazer das riquezas, Zaqueu, naquele momento, ele declarou que ele estava entregando, que ele estava se reconciliando, e inclusive reconhecendo a sua falha diante das pessoas. Se de alguém eu extorquir, eu vou ressarcir. Isso fala de perdão, isso fala de você ter um coração tão curado, que você quer, até mesmo as pessoas que você feriu, até mesmo as pessoas que você machucou, que você errou na jornada, você quer reconciliação, você quer, cara, eu vou lá, eu quero que algo aconteça. E meus amigos, a verdade é que aquilo que era vergonha na vida de Zaqueu se transformou, o selo da sua transformação começou a representar aquilo que simbolizava o que Jesus estava fazendo na vida de Zaqueu. E Jesus, meus amigos, ele pega aquilo que um dia foi vergonha na nossa vida e transforma para que seja manifestação da glória dele. Quem crê nisso? Sabe, Jesus encontrou em Zaqueu uma atitude de arrependimento, um arrependimento genuíno. Gente, a área da vida onde você mais sofreu, a área da vida onde talvez muitas pessoas falaram, cara, você não vai dar certo, você errou, a área da vida onde talvez você mais tenha sofrido, onde você mais tenha sentido vergonha, meus amigos, é essa área que Jesus quer transformar. Ele quer transformar por completo e fazer com que isso se transforme em testemunho para a honra e glória dele, para que você reconheça que aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não pode mudar, ele pode mudar, ele pode te transformar, ele pode com o fogo dele mudar a sua vida. Quem crê nisso? Amém, Jesus? Vamos lá, gente, vamos lá. Você precisa crer nessa verdade, você precisa crer que aquilo que Jesus pode fazer, ele pode mudar qualquer área do seu coração, mesmo que você diga hoje, Jesus, eu não consigo, mas ele consegue, ele quer te transformar, ele quer o seu coração.
aquilo que possuía, meus amigos, o coração de Zaqueu, até aquele momento, que era o dinheiro, que eram os recursos, se transformou nada para ele, porque ele estava conhecendo aquele que é a vida, aquele que transforma, aquele que é a riqueza verdadeira, meus amigos. Nós precisamos entender isso nessa noite. Sabe, Zaqueu, ele estava falando, cara, nada mais importa, não importa se eu sou cobrador de impostos, não importa o que eu acumulei, não importa se eu sou rico, o que importa, Jesus, é que eu te quero, o que importa, Jesus, é que o Senhor me transformou, o que importa é que você me aceitou nessa noite do jeito que eu sou, Jesus. Cara, você precisa crer nisso, você precisa crer nessa verdade. Tudo que Jesus queria, meus amigos, naquele momento, não era a grana de Zaqueu, não era outra coisa senão o coração de Zaqueu, meus amigos. Jesus, ele não pediu, olha isso, meus amigos, Jesus, ele não pediu para Zaqueu o que ele pediu para o jovem rico, sabe? Se nós olharmos o texto, nós vamos ver que Jesus pediu para o jovem rico que entregasse a riqueza, porque ele sabia que a riqueza estava no coração, ele sabia aquilo que dominava o coração dele. Mas a graça e o amor explodiram de uma forma tão grande no coração de Zaqueu, que até aquilo que Jesus não pediu, ele entregou. Sabe por quê? Quando nós somos tocados verdadeiramente, genuinamente, pela misericórdia, pelo amor de Deus, nós estamos dispostos a entregar tudo, nós estamos dispostos, não é porque alguém vai vir, vai te impor, cara, você precisa parar com isso, cara, você precisa não fazer mais tal coisa, menina, deixa de acessar isso, deixa de fazer aquilo, cara, ninguém vai botar mais empecilho em você. Por quê? Porque o próprio amor de Jesus vai te levar a querer ser transformado, o próprio amor de Jesus vai te levar a abandonar todas aquelas coisas que estavam tomando o seu coração, e você vai fazer isso com alegria, como foi Zaqueu, sabe? Você vai se alegrar em entregar, você vai se alegrar em abandonar aquele pecado, você vai se alegrar e entregar todas as coisas que até aquele momento estavam dominando o seu coração, sabe? E Jesus, ele vai se alegrar, e ele entregou tudo, e Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Meus amigos, pega essa, a vida eterna, da qual o jovem rico, ele buscava com toda a sua religiosidade, com todas as suas características, querendo herdar a vida eterna por mérito. Ele não conquistou isso porque ele foi embora triste, mas Zaqueu, ele simplesmente, ele abriu o coração para Jesus, ele entregou tudo que tinha, e ele não estava buscando isso, mas Jesus declarou sobre a vida dele: hoje houve salvação, você encontrou a vida eterna, você encontrou a vida, porque eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou tudo o que você precisa, e você precisa dessa verdade, você precisa entender isso nessa noite. Você só precisa buscar Jesus, você não precisa buscar outra coisa, você não precisa muitas vezes buscar uma religião. Nós não estamos pregando uma religião aqui, meus amigos, nós estamos pregando a pessoa de Jesus e a sua misericórdia, e Ele está te chamando nessa noite para se apresentar, para entregar o seu coração por inteiro, para entregar tudo aquilo que até hoje dominou, te impediu de se apresentar diante dele. Meus amigos, se coloca de pé nessa noite. Meus amigos, o Senhor Jesus, Ele está te chamando para mais perto dEle, Ele está te chamando para entregar a única coisa que interessa ao Senhor. A única coisa, meus amigos, que interessa ao Senhor nesse momento, sabe o que é? É o seu coração, é o seu coração por inteiro. Certa vez perguntaram a Jesus: o que eu preciso fazer, Jesus? E Jesus falou: ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Meus amigos, tudo que o Senhor quer é o seu coração entregue. Mas para isso, você precisa reconhecer diante dEle, não diante de mim, não diante de homens, o que está realmente no seu coração. Eu quero te convidar nessa noite a refletir sobre isso. Faz uma oração agora. Jesus, o que realmente está no meu coração?
O que tem me impedido, Jesus, de me aproximar de Ti? Jesus, eu quero ser transformado. Eu não quero ser como aquele jovem rico que no momento de decisão, Senhor, Te negou. Que no momento de decisão, Senhor, não conseguiu entregar, Senhor, tudo para receber o verdadeiro tudo. Quero, Senhor Jesus. Mas eu quero ser como aquele homem que se desfez da sua posição social, que se desfez de tudo aquilo que na verdade não era nada, Senhor, para Te receber, Jesus, para se alegrar, Jesus, com a Tua vida, Senhor, para entender, Senhor, que a Tua graça e misericórdia nos transformam, Senhor, e que o Senhor quer derramar, Senhor, humildade e mansidão sobre as nossas vidas. Meus amigos, não importa o seu passado, não importa os seus erros, contanto que você entregue o seu coração a Ele. E para terminar, meus amigos, guarda essa palavra, não importa, Senhor. Eclesiastes 7:8 diz assim: o fim das coisas é melhor do que o início. Então, meus amigos, o que importa é hoje, o que importa é agora, porque é daqui para frente, é o fim das coisas, é como você vai terminar, não é sobre como você começa, mas é sobre como você responde ao Espírito Santo nessa noite. Então, meus amigos, responda ao Espírito Santo, responda ao Senhor, e entrega o teu coração a Ele. Jesus, Ele quer te ensinar, Jesus, Ele quer o teu coração. Então, meus amigos, não nos importa os seus acertos, não nos importa a sua justiça, mas o que importa é que você entregue tudo a Ele. Então feche os seus olhos, e enquanto eu estiver orando, entregue tudo, não retenha nada, seja o que for que está no teu coração, faça uma oração de entrega, porque Ele é o maior tesouro, e a eternidade é que você o conheça mais e mais, é o que você seja preenchido por esse amor poderoso, genuíno. Senhor Jesus, nós te amamos, Jesus, nós amamos a Tua palavra, nós amamos a Tua presença, Senhor Jesus. Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos chama, Jesus, o Senhor sempre nos vê, Senhor, assim como o Senhor viu Zaqueu, Senhor, mesmo de pequena estatura, Senhor, mesmo em cima de uma árvore, Senhor, o Senhor já tinha planos para ele, Senhor. E Jesus, eu tenho certeza, Senhor, que cada um que está aqui nessa noite, que está com o seu coração queimando, Jesus, o Senhor está vendo essa pessoa agora, Senhor. Jesus, recebe a entrega, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a entregar cada dia mais e mais, Senhor. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, Pai. Entregar a nossa família, entregar o nosso emprego, entregar os nossos sonhos, Jesus. Jesus, entregar os nossos medos, Jesus. Entregar as nossas ambições, Jesus. Jesus, que a gente não venha reter nada, Senhor, porque o Senhor é tudo que nós precisamos, Senhor. O Senhor é o caminho, a verdade, a vida, Senhor. Por isso, Jesus, venha, Senhor, derramando graça, Senhor. Jesus, se alguém está aqui orando e está se perguntando, Senhor, como que eu vou fazer? Eu não sou capaz. Saiba, Jesus, Ele só quer o teu coração, Ele vai fazer a obra. O Espírito Santo vai te transformar, o Espírito Santo vai te levar a um lugar novo. Creia, só diga sim ao que Ele está te falando nessa noite. Então, meus amigos, entrega o seu coração, não retenha aquilo que Ele tem para você, porque Ele é o seu tesouro. Jesus, nós te amamos, Senhor. Jesus, nós te queremos mais, Senhor. E que o Senhor possa ter a nossa vida por inteiro, Senhor, porque nós queremos queimar por Ti, Pai. Entregamos tudo, Pai. É Ti, Jesus.